Aleluia. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para poder terminar. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que ao seu tempo dará frutos, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque nós estamos no melhor lugar. E eu sei, Senhor, que aquilo que você começou, o Senhor vai terminar. Eu te rendo graças em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Amém, gente. Senta um pouco. Aleluia. Eu queria que o grupo de música pudesse também sentar. O tecladista vai ficar conosco, comigo, amém? E sabe, irmãos, algo da parte de Deus vai ser acrescentado na sua vida essa noite. Amém? 5 pessoas creram. Amém, irmãos, que honra estar aqui. Eu sou fruto do ministério do pastor Beto. Eu conheço o Beto, né? Pastor Beto, há mais de 21 anos. E quando eu cheguei na igreja, eu estava tão bagunçado. Mas sabe, irmãos, Deus me conectou com a pessoa certa. Vocês têm um pastor maravilhoso, um homem de caráter. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, se eu fosse você, eu colava, ficava mais próximo, o máximo que pudesse. Amém? E irmãos, Deus, a Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para poder terminar. Amém? Agora presta bem atenção, o valor que você dá à palavra de Deus é o valor que você dá a Deus. Você nunca vai amar a Deus mais do que você ama a palavra dEle. Amém? E sabe, você não está numa igreja apenas para mudar de uma religião. Não. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que não está acontecendo, ou aquilo que parece impossível, ou aquilo que tem sido uma pressão na sua vida, a unção, ela pode despedaçar esse jugo hoje à noite. Amém? Você não veio aqui por causa de um convite, você veio aqui porque o Espírito te soprou para esse lugar. E deixa eu te dizer uma coisa, se eu fosse você, eu recebia tudo da parte do Senhor. Amém? Que Deus vai liberar sobre a sua vida. Porque uma palavra de Deus pode mudar a tua vida para todo e sempre. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, quando eu cheguei no Evangelho, eu tinha muita bagunça. Eu vinha de um lar muito bagunçado, muita coisa fora do lugar. Mas quando eu cheguei naquele ambiente, algo dentro de mim foi afetado. E sabe, irmãos, eu nunca mais deixei de servir ao Senhor intensamente. Eu sou incansável, eu sou imparável, porque eu sei aquilo que Deus fez na minha vida. Amém? E Deus, Ele não tem filho predileto, Deus tem filho. Amém? Mas vamos avançar. Eu quero colocar alguns fundamentos. Eu quero ser bem preciso essa noite, porque eu sei que Deus vai liberar algo sobre a sua vida. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não fez o Rema Brasil, você precisa fazer rapidamente. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de sobrevivência. Amém, amado? O Rema, irmãos, mudou nossa vida, mudou nossa história. E eu vou te dizer uma coisa. Você está diante de uma pessoa improvável. Eu tinha tudo para dar errado, mas Jesus me alcançou. Amém, amado? Aleluia. Abre tua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 1. Eu quero ver alguns textos com você rapidamente. Aleluia. E sabe, irmãos, pega isso. Eu sei, e isso é com todo zelo, com toda humildade. Eu carrego uma unção profética. Eu carrego um chamado profético. E deixa eu te dizer, a unção profética, irmãos, em muitos momentos, ela vai acender a luz onde está tudo escuro. Você está aqui? Em outros momentos, a unção profética, ela vai te posicionar, ela vai ela vai confirmar aquilo que Deus tem compartilhado dentro do teu coração. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele vai dizer que ele concedeu os dons. Amém, amado? A um ele concedeu o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, com o propósito ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento é amadurecimento. Você está aqui? Você nunca amadurece se você não congrega.
escritor de Hebreus vai dizer: não deixar de congregar como é costume de alguns. E deixa eu ser bem preciso. Talvez você olhe para a igreja e você diz: a igreja precisa de mim. Não. É você que precisa desse ambiente. É você que precisa daquilo que está sendo liberado sobre sua vida. Porque quando eu me encontrei com esse ambiente, eu me encontrei com o meu propósito. Quando eu me encontrei com o meu propósito, no mundo eu era louco. Em Cristo, irmãos, eu me tornei mais louco ainda. Porque eu entendi que eu não era refém de um cenário, ou talvez de algumas situações que eu não tinha domínio sobre ela, mas eu podia, por meio da palavra, mudar toda a minha história. Então uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para todo e sempre. Não tem nada tão quebrado que Deus não possa consertar. Gênesis 1, versículo 1, vai dizer: criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito se movia sobre a face das águas. Agora presta bem atenção. E disse Deus: haja. Por que Deus disse haja luz? Porque você só consegue arrumar uma bagunça quando você vê a bagunça. Amém, amado? A luz é um símbolo da palavra. Quando a palavra chega, ela vai trazer luz. Aquilo que está fora de lugar, você começa a colocar no lugar. Amém, não? Aleluia. Jeremias 11 vai dizer: veio ainda a palavra do Senhor dizendo, presta bem atenção: que vês tu, Jeremias? Respondeu: eu vejo uma vara de amendoeira. Agora, eu sei que você já conhece esse texto, você já ouviu muitas pregações sobre ele, e você sabe que o fato, ou aquela vara de amendoeira que ele via, simbolizava uma mudança de estação. Diga comigo: uma mudança de estação. Aleluia. Sabe, essa igreja está mudando de estação. Quando você passa por aquela porta, você vê algo novo. Não é só para a igreja, a congregação, mas algo novo é na sua vida. Isso precisa estar implantado dentro de você. Eu estou vivendo um novo de Deus, um novo tempo. Deus chega para Jeremias e disse: o que você vê? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Presta bem atenção. O que você vê, ou o que você cria como visão, amém, amado, vai determinar qual vai ser os seus passos. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo na sua vida, e Deus tem algo através de você. Agora você precisa se apegar a essa palavra, porque Deus disse: viste bem. Por quê? Porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. O que isso quer dizer? Estações passam, pessoas mudam, pessoas entram na nossa vida e pessoas saem, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez em alguma fase da sua vida você se movimentou de uma forma errada, mas presta atenção nisso. Não fica preso nessa movimentação errada. O apóstolo Paulo disse: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as quais diante de mim estão. Eu não fico preso lamentando, eu não fico preso sofrendo. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Eu não estou nem aí com o que as pessoas vão pensar. Eu estou envolvido com o que Deus pensa. Por isso que a Bíblia vai dizer que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejas. Não tem nada tão bagunçado, não tem nada tão fora do lugar que Deus não possa te arrumar, que Deus não possa colocar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é graça é o favor de Deus sobre sua vida. Sabe de algo? Você é favorecido. Você é favorecida. Agora, Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Presta atenção. Deus denuncia que esse povo, eles fizeram duas coisas que não agradou a ele. Primeiro, deixaram o Senhor. Segundo, cavaram cisternas rotas, cisternas que não retiam a água. Você está aqui? A primeira coisa, eles deixaram o Senhor. A segunda coisa, eles cavaram cisternas rotas. Primeiro eles deixaram, segundo eles cavaram.
E Deus chega e disse, duas situações esse povo cometeu. Presta bem atenção, cuidado para você não estar cavando uma cisterna rota. Quando é que eu cavo uma cisterna rota? Quando eu confio no meu próprio entendimento. Quando eu confio na força do meu braço. Quando eu confio na minha habilidade natural. Onde a Bíblia vai dizer, ou a palavra de Deus vai dizer, em Provérbios 3, versículo 5, ele vai dizer, filho meu, confia em mim de todo o teu coração. Não te apoie, não te estribe no teu próprio entendimento. Mas reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Você está aqui? Vamos avançar um pouco mais. Aleluia. 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 Jeremias capítulo 3, 15. E isso aqui é poderoso. Presta bem atenção. Primeiro Deus consertou, ou Deus buscou saber o que Jeremias estava vendo. Depois, Deus revelou o problema. Agora, no capítulo 3, versículo 15, Deus vai dizer, dar-vos-eis pastores. Jeremias 3,15. Dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quem está aqui? Cada ministro que passa sobre esse lugar, ele carrega uma unção, amém? Ele carrega uma parte da unção pastoral, da unção que está sobre a vida do pastor. E essa unção, ela vai afetar, ela vai tocar você, para que você seja acelerado em áreas da sua vida. Você está aqui? Presta bem atenção nisso, irmãos. A Bíblia ensina, e vocês sabem muito bem sobre isso, sobre fé. E ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora, o que é fé de uma forma prática? E quem está no Rema, nós ensinamos sobre isso. A fé de uma forma prática, ou a fé na minha vida pessoal, como ela opera? Presta bem atenção. A Bíblia vai dizer que que tinha uma mulher do fluxo de sangue. E havia, vamos lá, diga comigo, 12 anos. Vamos. Agora presta atenção. Ela padecia de uma enfermidade. Diga, 12 anos. Pode descer, pastorzão. Atrapalhar. Ok. Então, 12 anos, ela sofria com isso. Amém? Aí a Bíblia vai dizer, ela ouviu falar de Jesus. Diga, ela ouviu falar de Jesus. Ok. A fé, ela vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar, ela se desenvolve pelo praticar. A fé não é um sentimento. A fé é uma atitude baseada em quê? Na palavra, naquilo que você ouviu. Se você ouviu que não vai dar certo, isso vai gerar um tipo de fé em você. Mas se você ouvir a palavra, se você ouvir que você já é mais do que vencedor, isso também vai gerar uma fé em você. A Bíblia diz que ela havia 12 anos, não eram 12 dias, nem tampouco 12 meses. Mas ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus? Que havia um homem que estava curando, que havia um homem que estava fazendo milagre. E ela disse consigo mesma. O que é fé de uma forma prática? É aquilo que foi construído dentro de você, por meio da palavra que você ouviu, e você começa a falar com você mesmo. O teu travesseiro é que vai ouvir a fé. Talvez na igreja você vai declarar aquilo que nós declaramos, mas é o teu travesseiro que vai ver, que vai saber se de fato você tem fé. Porque essa mulher, ela disse consigo mesma, presta atenção, a Bíblia não diz que ela leu. Não, a Bíblia diz que ela disse consigo. Ela falou com ela mesma. O que você fala com você mesmo tem poder. O que é fé de uma forma prática? É aquilo que você fala com você mesmo. Mesmo que o natural diga, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas você está dizendo, eu já sou, eu já tenho, eu já consegui. Você está aqui. Ah, pastor, você não está vendo? Está todo mundo liso. O Brasil está em crise. 1000 liso vai cair à minha direita. 10.000 à minha esquerda. Mas eu não serei liso. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Alô? Aí a Bíblia vai dizer que ela disse consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada. Quem está aqui?
Vamos abrir isso. O que é que ela disse? Aquilo que não aconteceu em 12 anos. Se eu tocar lá, vai acontecer hoje. Aquilo que não aconteceu em 12 anos, vai acontecer hoje. Talvez seja 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8 anos. Vai acontecer esse ano. Amém. Vamos avançar. Joga para mim aí Lucas capítulo 5, por favor, gente. Lucas 5, versículo 1. Presta atenção no texto. Aconteceu que apertaram a multidão para ouvir a palavra. O valor que você dá à palavra é o valor que você vai dar a Deus. A multidão estava apertando para ouvir a palavra. Todas as vezes que o natural, irmãos, for um empecilho para você viver o sobrenatural, é porque você precisa jogar a palavra nessa área. Quem está aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Está chegando uma fase onde você não vai precisar mais estar fazendo conta. Limitado. Você está aqui? Mas vamos avançar no texto. Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Próximo. Vamos avançando. Viu 2 barcos. Olha para alguém e diga 2 barcos. Isso é muito importante. Diga comigo de novo. 2 barcos. Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam o quê? Essas redes, de uma forma literária, né, e o nosso líder, o nosso responsável aí pela doutrina vai depois corrigir. Amém? Mas essas redes eram umas redes literais de fato. Eles estavam pescando. Você está aqui? Mas presta bem atenção nisso. Havia uma simbologia nessas redes. Porque eles estavam lavando aquelas redes, porque eles não tinham resultado, porque a pescaria tinha acabado, porque eles não tinham alcançado nada, porque eles já estavam cansados de não ter retorno nenhum. Talvez suas redes, você está olhando para suas redes e está lavando suas redes dizendo, não dá, não consegui, eu não tenho capacidade, eu não posso. Agora preste atenção na continuação do versículo. Próximo. Entrando em um dos barcos, diga um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco. E ele ensinava do barco. Amém? Ele assentava e ensinava dos barcos as multidões. Diga a fé. Vem pelo ouvir. Então Jesus entra em um barco. Ele manda afastar um pouquinho aquele barco. E ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar. Todas as vezes que você se expõe a um ensino, fé é gerada no teu coração. Por isso que vir para a igreja é uma questão de sobrevivência. Qual é a vontade do diabo? Que você fique num quarto, que você fique pressionado com coisas, com pressão. Qual é a vontade de Deus? Que você congregue. Porque quando você congrega, você é empoderado pelo Senhor. Você é empoderado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Próximo. Com a ação das pessoas. Aí a Bíblia diz, quando acabou de falar, disse a Simão o quê, irmão? Vamos lá. Não. Quando acabou de se falar, disse a Simão o quê? Espera aí, ok, vamos dividir. O que ele disse? Pega teu barco e vai para um lugar mais fundo, ok? Presta atenção. No raso, você não vai ter resultado. Porque muitas pessoas, elas ficam tristes com a igreja, com Deus, porque elas vivem uma vida rasa. A vida rasa, você vai buscar Deus para solucionar teus problemas. Uma vida intensa, você vai buscar Deus porque Ele é tudo que você precisa. O que Jesus disse, ok, fé foi gerada no coração de vocês, agora pega esse barco e vai para um lugar mais fundo. Sai do raso. A próxima instrução, lançai as vossas redes. Pega isso. O barco era o mesmo. Os pescadores eram os mesmos. O rio eram os mesmos. O que mudou? Diga uma palavra de Deus. Presta aí, pega isso, irmãos. Talvez algumas situações ainda continuem da mesma forma. Mas se você tiver uma palavra da parte de Deus,
A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Próximo versículo. Respondeu Simão. Diga, a fé não nega a circunstância. O que é que Simão disse? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu irei lançar as minhas redes. O que ele está dizendo? Toda a noite nós trabalhamos na força do nosso braço, segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que nós aprendemos sobre pescaria, mas agora eu vou lançar as minhas redes sobre a palavra. Agora pega isso. E você, cadê aquele pessoal que fica com um paninho? Os diáconos, ok. Vem cá, vamos dizer que você é pescador. Abre o paninho e isso aqui é uma rede. Ok. Rapidinho. O peixe fugiu. Vamos dizer, você vai lançar as redes, lança suas redes. E o que é que acontecia? O que Pedro disse? Nós lançamos as redes o tempo todo e nada há. Ok, por quê? A rede estava procurando peixe. Isso vai pegar. Joga a rede. Nada. Por quê? Qual é a função da rede? É encontrar o peixe. Mas a Bíblia diz, próximo versículo, isto fazendo, diga, a fé tem uma ação correspondente. Grande quantidade de peixe, apanharam grande quantidade de peixe. Agora pega isso. Enquanto eles estavam trabalhando a noite toda, vai, joga a rede, nada apanharam. Joga a rede, porque a rede procurava o peixe. Mas quando Jesus disse, volte a lançar suas redes, era o peixe que estava procurando a rede. Ei, tem peixe procurando sua rede. Tem peixe procurando sua rede. Pega isso, irmãos. Enquanto eles estavam pela habilidade dele, nada apanharam. Mas agora lança a rede. Imagina o peixe lá. Cadê a rede? Cadê a rede? Cadê a rede? Cadê a rede? Agora, preste atenção nisso. Obrigado, meu querido. Vai lá. Próximo versículo. Então fizeram sinais aos companheiros. Diga comigo, era 2 barcos. E a Bíblia diz, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse a... Como era esse sinal? Ei, sai do raso. Sai do raso. Vem pra cá, porque é no fundo que você vai ter peixe. Ei, meu irmão, saia do raso. Aleluia. Saia do raso. No raso ou na superficialidade, você vai ficar tentando convencer Deus para te abençoar. Mas quando você vem para o fundo, pastor, como eu faço para chegar lá? O natural, diga, é para chorar. Mas no fundo, Gênesis 15, vamos lá. Gênesis 15, versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Depois desse acontecimento veio a palavra a Abrão. Presta bem atenção nisso. Dizendo, numa visão, olha para alguém e diga, numa visão. Isso é muito importante. A Bíblia está dizendo que Abrão teve uma visão, ou veio uma palavra do Senhor numa visão. E disse, não temas. Por que eu não devo temer? Porque eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu sou aquele que te protege, mas eu sou aquele que te galardoa. E Deus está dizendo, olha, por isso você não deve temer. Amém? Próximo. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa será o Damasceno, Eliezer. Próximo. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Próximo. A isto respondeu logo o Senhor. Diga, a isto respondeu logo o Senhor. A fé não nega o fato, mas Deus é rápido em corrigir a incredulidade.
A Bíblia diz, a isto o quê? A afirmação de Abrão. Respondeu logo o Senhor. O Senhor é rápido em corrigir as rotas na nossa vida. Você está aqui? Vamos lá. Dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O que você está fazendo aqui na igreja? Deus está gerando coisas dentro de você. Deus está gerando, amém, um propósito. Deus está dando direções. Deus está liberando palavras. Pedro disse, para onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? Porque muitas vezes nós estamos ansiosos dentro de um processo, de algumas situações que estamos enfrentando. Ei, presta bem atenção, irmãos. Deus, Ele não vai ser, Ele é o teu pastor. Aleluia. Deus, Ele é hoje o teu pastor. E o nível de pastoreio dele é que nada vai te faltar. E essa não falta é tão intensa que Ele vai dizer, Ele te faz deitar sobre verdes pastos. Ele te guia mansamente a águas tranquilas. No barulho da sua alma, você não consegue ter um norte. Mas quando você cala a sua boca, cala as demais vozes, Deus vai te direcionar. Você só precisa de uma palavra. José dormiu, amém, prisioneiro, mas ele acordou como o segundo homem mais importante do Egito. Ei, existe uma estação onde coisas são rompidas em nossa vida. Por isso que nós precisamos confiar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu aprendi a ser feliz em toda e em qualquer situação. Sabe que ser feliz se aprende? Da mesma forma que ser triste se aprende. Da mesma forma que ser vítima se aprende. Eu era uma vítima. Eu era uma vítima porque eu nasci em um contexto muito complicado. Mas sabe de algo, irmão? Quando a palavra entrou dentro do meu coração, eu desisti de ser uma vítima. Desista de ser uma vítima. Como eu desisto de ser uma vítima, você vai olhar para o problema e você vai dizer, ei, eu não sou aquilo que você disse que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Davi não chamou Golias de gigante. Davi chamou Golias de incircunciso. Aleluia. Vamos lá, vamos avançar. Mas aquele que será gerado de ti. O próximo versículo, por favor, gente. Aleluia. Aí respondeu. Próximo. Ok, vamos lá. Cadê o menino do pano? Vem aqui, pastorzão. Senhor. Ok. Eu vou dar um curso para vocês. Segura aqui. Como fazer uma tenda. Faz uma tenda aí, segura aí, ok? É igual ao YouTube, ok? Se você não sabe fazer uma tenda, eu vou dar um curso de 2 dias. Aumenta mais a tenda? Ok. Então presta atenção. Agora, traz a tenda mais para cá para sair da frente do telão, por favor. Ok. Aí tá bom. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus tem que, em uma visão, diga comigo, em uma visão, Deus começa a tratar algumas coisas com Abraão. Agora, no versículo 5, aconteceu algo. Porque dentro de uma tenda, Abraão estava tendo uma visão com o Senhor. E o Senhor estava dizendo, não temas, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Abraão coloca suas impossibilidades. Deus rapidamente diz, ei, não vai ser assim. Mas o que vai acontecer na sua vida é aquilo que vai ser gerado de você. Mas no versículo 5, vamos lá. Deus é onipotente, sim ou não? Sim. O que é onipotente? Diga comigo, tem todo o poder. Deus é onisciente, sim ou não? Onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, sim ou não? Está em todos os lugares. Deus poderia ter dito a Abraão, imagina as estrelas. Mas Deus não fez isso. Vem aqui, meu querido. O irmão da China, vem lá. Vamos para a tenda. Vamos dizer que o senhor Abraão, você tem cara de Abraão, amém? Eu imagino que Abraão seria mais ou menos assim, velho, acabado. Estou brincando, amém? Amém, mano. É só brincadeira, amém, mano. Ele não está muito velho, não, está só um pouquinho. Mas, mano, então, Deus começa a conduzir e interagir com Abraão dentro de uma tenda. Mas chegou no versículo 5, o Deus que é onipotente, ele diz, então conduziu até fora. Diga, conduziu. A mesma expressão para conduzir é guiar. Diga, guiar.
Diga, o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Me conduz em toda a verdade. Então no versículo 5, Deus disse, ei, conduziu até fora. Sai do lugar que limita a tua visão. Volta para a tenda? Não. Olha para cima. O que você vê? Diga comigo, a tenda. Talvez você está dentro de algumas situações que são como uma tenda. Você olha para cima e você só vê a tenda. Mas a Bíblia diz, então, conduziu até fora. Volta para a tenda. Talvez essa tenda seja um lugar agradável, um lugar de quando você é um coitadinho, onde você não pode, mas Deus chegou e disse, Abraão, sai do lugar que limita a tua visão. Olha o texto. Aí diz, conduziu até fora. Olha para os céus. O que Deus está dizendo, agora você está num lugar onde você vê plenamente. Agora não tem nada que impeça a sua visão. Agora você pode olhar para os céus e pode contar as estrelas. Volta para a tenda. Dentro da tenda, você vai querer um pastor que ore por você. Um pastor que faça um carinho em você. Está se arrepiando. Sai espírito bom desse corpo ruim, né, gente? Amém. Dentro da tenda. Esse Abraão veio de Sodoma. Né? Mas presta atenção. Dentro da tenda, você gosta de um carinho. Você gosta de algo que alguém possa fazer algo com você. Mas Deus não quer você dentro da tenda. O que é que você está dizendo? Como assim? Presta bem atenção. Dentro da tenda Deus deu instruções. Mas o entendimento do texto é, Abraão, deixa eu te mostrar exatamente o que eu estou falando para você. Deixa eu te dar uma visão exatamente do que eu tenho para você. Sai do lugar que impede tua visão. Sente bem, mas Deus está dizendo, sai da tenda. Aí você volta para a tenda, aí o pastor diz, sai da tenda. Professor, por que eu preciso sair da tenda? Porque existem peixes procurando tua rede. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Eu nasci no pior lugar de Campina Grande. Na pior favela de Campina Grande. Um ambiente totalmente caótico. Mas quando essa palavra entrou no meu coração, eu descobri. Eu não posso ser, eu não sou um resultado das decisões da minha família. Não. Eu preciso avançar no que Deus tem para a minha vida. Ei, Deus não quer que você tenha uma religião. Deus quer que você tenha uma experiência com o reino. O apóstolo Paulo vai dizer, ei, presta bem atenção nisso. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Porque eu não sou perfeito, só um minutinho. Eu não me escoro como uma muleta. Não, eu avanço para aquilo que Deus tem para a minha vida. Obrigado, gente. Amém. E deixa eu te dizer uma coisa, pastorzão Neilson. Sabe, você está entrando em um tempo de uma abundância tão grande na sua vida. Ramasso. Aleluia, eu te vejo desfrutando de uma prosperidade tão grande. Porque você permaneceu fiel, com seu coração fiel. Está vindo uma nova unção para essa nova fase. Você vai ensinar de uma forma esplêndida. E nesses próximos anos, Deus vai te conectar com pessoas que vai acelerar o seu processo. Deus vai te levar para o lugar onde Ele quer que você esteja. E sabe, 3 coisas eu tenho guardado comigo. Eu quero que você observe, analise e examine. Preserve a unção, proteja a unção. Se submeta com todo o coração a quem Deus colocou sobre sua vida. E sirva intensamente. Você não tem tempo para estar cansado.
Porque esses são tempos onde uma graça está vindo em uma proporção maior. Eu declaro um novo tempo sobre sua vida. Não vai faltar nada, fica tranquilo. Quem tem uma fonte não tem falta. Ei, quem tem uma fonte não tem falta. Não fiquem preocupados com coisa alguma, diz o Senhor. Não fiquem preocupados. Aleluia. Não fiquem preocupados. Ele é a fonte de vocês. É Ele que tem cuidado de todas as coisas. E vocês estão entrando em uma estação de mais e mais. O Senhor aumentará vocês mais e mais. A você e ao seu filho, diz o Senhor. E eu vejo vocês correndo velozmente. Velozmente. Aleluia. 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 O Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele é a fonte. E presta bem atenção. Tem uma estação sendo mudada na vida de vocês. Tem uma estação sendo mudada na vida de vocês, diz o Senhor. Grupo de música. Eu compartilhei isso na imersão. E também no Rema. Quando minha esposa foi ter o meu filho. Quando minha esposa estava com o meu filho. E eu nunca tinha visto uma mulher amamentando uma criança. E eu me lembro naquela fase que Luísa, minha esposa, estava amamentando meu filho do lado direito do seio dela. Enquanto ela amamentava do lado direito, o lado esquerdo descia leite. Eu olhei aquilo, eu digo, filha, tem algum problema, está descendo leite. Eu achava que o retentor tinha estourado, né? Os homens vão entender isso, né? Mas ela disse, não, meu amor, é assim mesmo. Aí eu fiquei olhando para aquilo, eu achei estranho. Mas eu disse, meu amor, mas por que ela desce? Ela disse, meu filho, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, enquanto ele está pegando aqui também está saindo. Pega isso, irmãos. E Deus falou comigo, a criança já nasce suprida. Ei, você já nasceu suprido. Você já nasceu abençoado. Não tem nada que você faça que te torne mais abençoado do que você já é. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. A provisão de Deus está sobre a sua vida. E você está entrando em uma estação de mais e mais. Diga comigo, mais e mais e mais e mais. Talvez algumas coisas iam demorar 10, 8, 7 anos. Deus vai fazer de uma forma acelerada. Aleluia. Deixa eu orar pelo Senhor. Fica de pé. O que é impossível para Deus? Deus está te tirando hoje da tenda e dizendo, eu sou a tua provisão. Eu sou a tua provisão, diz o Senhor. Eu sou a tua provisão, diz o Senhor. Apenas descansa. Apenas descansa. Mas seja cheio. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele é bom. Você pode ficar de pé, gente? Aleluia. Olha para alguém e diz que tem peixe procurando tua rede. Aleluia. E sabe, irmãos? Aleluia. Levanta tuas mãos. Apenas desfruta desse ambiente. Oh, aleluia. Aleluia. Sai da tenda. Sai da tenda. Talvez a tenda seja algo emocional. Uma opressão, uma depressão, uma ansiedade. Deixa eu te dizer, sai dessa tenda. Sai dessa tenda.
Sai dessa tenda. Oh, tem algo novo para você viver. Tem algo novo para você viver. Oh, Ramanassie. Ramassondre Mamamashodrododo. Oh, o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Ramamamas. Pode cantar. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, mais e mais. Por causa da simplicidade do seu coração, Deus vai honrar a sua vida. Não por você, mas por aqueles que você vai tocar, diz o Senhor. Deus está te treinando. Deus está te treinando. E sabe a percepção que eu tenho no meu coração? Se testificar, tudo bem. Deus te tirou de um aquário para que você pudesse nadar em rio aberto. Um tempo de liberdade no Espírito. Deus só unge aquilo que é original. E eu te vejo correndo velozmente. Correndo velozmente. Correndo velozmente. Correndo velozmente. Correndo velozmente. Cheio. Oh, aleluia. 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 O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu declaro sobre sua vida. Em nome de Jesus. Liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Oh, todos os desafios estão sendo despedaçados. Despedaçados. Em nome de Jesus. Oh, vamos fluir baixinho. Oh, Ramanasede. Vem comigo no louvor. Oh, Ramanasede. Ramamamama. Você pode adorar em outras línguas. Obrigado, Pai. Nova estação, novo tempo, quadros sendo mudados, pessoas sendo alcançadas, uma nova estação sobre sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso, diz o Senhor. Chegou o tempo de uma intensidade ainda maior. Intensidade. Por isso tantos livramentos. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as páginas que estão. Na minha vida. Toda a igreja. É a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Aleluia. Na minha casa, na minha vida, Ramamamama Recamamama Shodroko. Recamamama Shodroko. estão vindo tempo de abundância. Lacamama Shodroko. Eu já posso ver. Estão chegando. A unção te capacitando. A unção vai te capacitar. A unção.
na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Obrigado, Pai. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Aleluia. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Segura nessa pegada, baterista. Chegando. Segura nessa pegada. Eu queria que colocasse o vídeo aí pra nós. Pastor Beto e Luciana, senta ali. Aleluia. Cadê os... Aleluia. O pessoal da mídia, coloca o vídeo aí pra nós. Baterista pode segurar na mesma pegada. Isso, mais alto. Vocês podem ficar aí, tá bom? Sabe, irmãos, eu quero que você olhe para aí. Segura isso. Segura aí o vídeo. Sabe, pastorzão, essa igreja já passou por muitas fases. Vocês no ministério de vocês já passaram por muitas fases. Eu queria que todos os pastores subissem aqui em cima. Todos os pastores, esposa dos pastores. As esposas dos pastores vão segurar as mãos de Beto. E as esposas vão segurar a mão de Lucerna. Aleluia. Sabe, a velha aliança tem uma história de Moisés. Enquanto o exército de Israel batalhava, a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava as suas mãos, o povo de Israel começava a perder. Agora presta bem atenção nisso. A Bíblia diz que eles tiveram uma percepção. Colocaram Moisés sentado na rocha. Diga comigo, sentado numa rocha. Essa rocha é um símbolo de Jesus. Cristo ou Jesus, ele é a pedra angular. Você está aqui? E a Bíblia diz que Arão e um segurava numa mão e outro segurava na outra mão. Deixa eu dizer uma coisa. Está vindo uma nova estação, uma unção tão graciosa sobre essa igreja. Está vindo um novo tempo sobre essa igreja. E quando vocês olharem, eu quero que vocês olhem a igreja de vocês. Muitos desafios já tiveram. Mas sabe de algo? Por que vocês não desistiram? Esse é o fruto do ministério de vocês. E chegou uma estação, diz o Senhor, de aceleração. Palavras que foram liberadas há 10, 12 anos atrás, há 13, 14 anos atrás, há 5, 7, 8 anos atrás, elas vão acontecer nessa nova estação de uma forma rápida. Ela vai acontecer nessa estação de uma forma rápida. Rápida. Sabe de algo? O Rio Grande do Norte precisava do que vocês têm. E chegou um tempo de mais e mais na vida de vocês. Muita força foi feita, muita perseverança foi feita, mas chegou o tempo de uma estação de graça. Ei, é uma estação de graça. O que é uma estação de graça? Não vai ser por força nem por violência, mas vai ser pelo Espírito. Vai ser pelo Espírito. E eu declaro uma nova unção sobre a vida de vocês. Uma nova unção sobre a casa de vocês. Um novo tempo chegou. Estão chegando. Em nome de Jesus. Um tempo de honra. Deus vai te honrar de uma forma tão poderosa, meu irmão. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Eu carrego marcas do seu chamado. Eu carrego marcas do ministério de vocês. Eu carrego marcas do ministério de vocês. E todos eles que estão aqui, eles carregam marcas. Vai ser fácil, vai ser rápido.
e vai ser gracioso. Vai ser fácil, vai ser rápido e vai ser gracioso. Vai ser fácil, vai ser rápido e vai ser gracioso. Nesses próximos 3 anos serão anos de algo fácil, rápido e gracioso. E lembra do que eu falei na imersão? Enquanto minha esposa sentia dor, ela dizia, tá doendo. O médico dizia, tá nascendo. Ela dizia, tá doendo. O médico dizia, tá nascendo. Ela dizia, eu não posso. O médico dizia, só mais uma forcinha. Ei, pode ser que tenha algumas situações que tá doendo, mas o Espírito de Deus está dizendo, tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo. Está nascendo, 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 oh, está nascendo, toda a igreja, está nascendo, tem algo nascendo, irmão, está nascendo, está nascendo, está nascendo, já nasceu, já nasceu, oh, já nasceu, já nasceu, já nasceu. toma mamãe. Mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, pastores, ministros. A mesma unção que está sobre a vida dele vai estar sobre a vida de vocês. Deus está levantando nessa nova estação, pastorzão. Deus está levantando os 300. Chegou a estação dos 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 300. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Pode descer os ministros. Oh. Olhe para alguém e diga, tem uma nova estação que começou. Oh. Oh. Aleluia. Tem peixe procurando tua rede. Se eu fosse você, eu aproveitava. Sabe de algo, irmãos? Essa igreja passou por muitas fases. E eu estou profetizando de novo. Vocês andaram, vocês correram, em muitos momentos vocês aceleraram. Mas solta esse vídeo, pega essa imagem, solta o vídeo. Oh, chegou o tempo. Chegou o tempo. Eu estou profetizando para essa igreja. Chegou o tempo de vocês voarem. Chegou o tempo de decolar, irmão. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Tempo de abundância. Tempo de abundância. Oh.
milagre. Oh, talvez você está uma carreira do seu milagre. Sabe de algo, irmãos? Estão vindo tempos de abundância. Estão vindo tempos de abundância. Presta atenção, irmãos. Eu vi esse menino. Eu vi ele bem pequeno. Irmãos. Uau. E ver o que Deus está fazendo na vida dele. Mas eu estou animado com aquilo que Deus ainda vai fazer. Com as portas que ainda vão se abrir. Porque você se submeteu. Uma nova unção está vindo sobre você. E sabe, você vai cantar a partir de hoje de uma forma diferente. Cadê o pastorzão? Vem cá, pastor Beto. Uma nova unção está vindo de uma forma tão forte sobre sua vida. Forte. A unção que há na vida dele vai te lançar para algo ainda mais grandioso. Mais grandioso. Ei, você não é um fruto de uma situação que não deu certo. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, jovem de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Em nome de Jesus. Mais. Está vindo tempos de abundância. Você crê? Você crê, irmão? Você crê? Tempos de abundância. Estão vindo os tempos. Sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Socorro. Estão chegando. Recamamamamás. Estão chegando. Sabe, irmãos, na velha aliança a Bíblia diz, pega isso, que o profeta chegou para a viúva. O profeta chegou para a viúva e disse: olha, traz um copo com água para mim. A viúva vai, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que o profeta disse: ei, traz também um pão, um bolo pequeno. A viúva volta para ele e diz: a única coisa que eu tenho é um pouco de azeite e um pouquinho de farinha. E eu peguei aqui uns pauzinhos. Eu vou fazer algo para mim. Eu vou comer, eu e o meu filho, e vou morrer. Agora o profeta vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: vai, fazes o que tu diz, mas faz primeiro para mim. Porque a farinha da tua panela não se acabará, nem o azeite da tua botija secará. Mas eu quero te dizer isso. Até que, pega isso, o que o profeta estava dizendo. Essa estação, Deus garante para você farinha e azeite. Mas tem um até que. Porque quando as chuvas vier, você não vai viver de azeite, nem tampouco de farinha. Ei, a estação de azeite e a estação de farinha estão passando. Está chegando uma estação de chuvas. Está chegando uma estação de chuvas. Uma estação de chuvas. 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 Chegando na minha casa, na vida, no meu trabalho. Aleluia, obrigado, Senhor. Segura.
Presta atenção nisso e eu vou fechar com isso. Aleluia. Se você pegar, você pegou. A Bíblia diz que o profeta fala para o servo e diz: olha, vai ver que se vem chuva. E a Bíblia diz que o servo foi uma vez, não tem nada, e o servo volta. O servo vai de novo, o servo vai de novo. A Bíblia diz que ele foi 7 vezes. Se fosse eu ia no máximo 5, 7 eu não ia. Você está aqui? Mas ele viu, foi 7 vezes. Na 7ª vez, a Bíblia diz que ele volta para o profeta e ele diz: eu vejo uma pequena nuvem. Diga comigo, uma pequena nuvem. Que é do tamanho da mão do homem. Mas pega isso. O profeta olha para ele e diz: ei, corre, porque vem uma abundante chuva sobre. E eu estou dizendo isso profeticamente. Corre. Ei, corre, porque tem uma grande chuva chegando. 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 Corre. Corre! Corre! Aleluia! 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 Talvez você está com um sintoma no seu corpo. Se eu fosse você, eu começava a celebrar. Talvez você possa dizer: mas eu já fui para tanta oração, eu já tenho crido. Mas se lembra o que Jesus disse? Volta a lançar suas redes. Aleluia, irmão, nós vamos celebrar. Celebre como você nunca celebrou. Ei, celebre como você nunca celebrou. Aleluia! O que Deus prometeu, Ele é fiel pra cumprir. O que o homem plantar, certamente colherá. A sua palavra não volta vazia. Ao que for determinada, ela cumprirá. Se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Não vão te afogar. Se passares pelo fogo,
jovens? Venham para cá, os jovens da igreja. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Eu quero o que é meu. Uau. Sabe algo? Vocês chegaram, entraram em uma nova fase. E os adolescentes de Natal, vocês vão crescer como nunca cresceram. Chegou uma nova estação nos adolescentes e nos jovens. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Cadê o líder dos jovens? Levanta a mão, ele está aqui. Cadê? Vem cá, meu querido. Cadê a sua esposa? Oh. Aleluia. Vem cá. Xodrocambas. Sabe, irmãos, eles estão assumindo os jovens. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim como foi proferido ontem, vai ser fácil, vai ser rápido e vai ser gracioso. Aleluia. Vai ser fácil, vai ser rápido e vai ser gracioso. Aleluia. Vai ser fácil, vai ser rápido e vai ser gracioso. E vocês vão levar esses jovens para um outro nível. Cada líder que passou, ele foi construindo uma base, foi construindo um alicerce, foi colocando uma coluna, foi fazendo uma viga. Mas vocês chegaram no tempo de montar toda a estrutura. E não vai ser segundo a capacidade de você, diz o Senhor. Será pelo Espírito. Sabe, eu estava tão bagunçado quando eu cheguei naquele jovem. Eu estava tão perdido. Eu estava tão perdido. Eu estava tão bagunçado. Mas sabe de algo? Aquilo marcou minha vida. Aquele ambiente marcou minha vida. O casal pastoral de vocês marcou minha vida. Me tirou daquele lugar. E sabe de algo? Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. E está vindo uma nova unção sobre vocês. Vocês vão pastorear esses jovens. Vocês vão pastorear esses jovens. Vocês vão pastorear. Vem cá, pastorzão, de novo. Dona Lucerna. O Neison também, a sua esposa. Algo vai ser transferido para a vida de vocês. Dê uma música de fé aí para nós. Aleluia. Os jovens ficam aí. Uma nova unção. Talvez você disse por alguns momentos, mas eu não sei se eu posso, eu não consigo, eu estou com medo, eu estou com isso. Ei, a unção está vindo sobre você. E você carrega uma voz profética muito poderosa. Algo novo sobre sua vida. Vamos pôr as mãos sobre eles. Coloca as mãos no Lucerna, a esposa do pastor Neis. Oh! Manda vir. Cadê os líderes dos adolescentes? Líderes dos adolescentes. Só o líder. Nessa pegada, cadê o batera? Eu sei. Cadê os jovens? Eu sei. Eu quero ver vocês celebrar agora! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Uma nova unção vindo sobre vocês! Em nome de Jesus!
Mas você pode ir para a arena da fé. Haha, 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 haha. Toda vez que o diabo chegar para você com um diagnóstico que não tem como mudar, você pode ficar nesse lugar, ou você pode ir para a fé. Eu não vou abandonar Minha confiança em ti. há o quê? Há um grande galardão. Eu sei, Há um grande. há um grande galardão. Eu sei, eu não vou retroceder. Pega todos os jovens. Pode vir o que vier, a minha vida está em Deus. Todo mundo pra cá, ó. Pela fé. Pro outro lado. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar, vou avançando. Nada vai me